Professor titular de faculdades do Rio Grande do Sul, onde mora e trabalha, mestre em engenharia de produção e sistemas. O convidado para o Minutos Corporativos de hoje tem uma trajetória brilhante dentro da Calçados Bibi, pioneira no segmento infantil. Rosnaldo da Silva ingressou na empresa como vendedor, passou por várias funções e programas de formação até chegar ao cargo que ocupa atualmente, diretor de operações e competitividade. Há mais de 25 anos no setor de calçados, nos conta tudo que sabe e vive na indústria 4.0, a reinvenção do setor calçadista para enfrentar os desafios do futuro. Fique com a gente depois da vinheta porque o papo é muito bom. Muito obrigada pela sua presença aqui no Minutos Corporativos do FutureCom. Para você que está aqui conosco e ficou depois da vinheta, muito obrigada também. Seja muito bem-vindo. E é isso. Ana, nós é que agradecemos o convite da FutureCom para participar no programa com vocês, desse bate-papo, sabendo que vocês são uma importante plataforma que impulsiona o ecossistema de tecnologia no Brasil. Então, para nós da Bibi, é um orgulho de estar com vocês aí, batendo um papo e falando um pouco sobre tecnologias avançadas, sobre manufatura e outros assuntos aí que dizem respeito diretamente ao nosso negócio. A gente que agradece, com certeza, assim, vai ter muita coisa para você contar para a gente agradece por isso também, Rosnaldo, e a gente já começa, eu quero muito saber, assim, como é que a Calçados Bibi vem incorporando a inovação em seus processos do dia a dia. Você consegue dar um breve relato aqui para a gente? Claro, né? Normalmente os processos de inovação em empresas como as nossas, que trabalham servindo o consumidor, né, começam nos processos de relacionamento com o consumidor ou a partir dos seus produtos. A Bibi não foi diferente, né? Nós construímos um conjunto de inovações robustas em produtos, né, que chegaram ao consumidor e esses produtos criados com tecnologias diferentes, né, que respeitavam a anatomia, fisiologia do pé e o desenvolvimento da criança, foram concebidos por desenvolvimentos em plataformas tecnológicas que tradicionalmente não eram utilizadas no setor calçadista. As nossas áreas de projeto, alguns anos atrás, já incorporavam, por exemplo, tecnologias de CAD e de CAM, que hoje estão sendo interligadas com um conjunto de equipamentos que estão nas linhas de produção para desenvolvimento de projetos. E isso foi bastante inovador há uns anos atrás, porque havia uma concepção no setor calçadista, no setor de moda, de uma maneira geral, que os projetos deveriam ser feitos na prancheta, como uma obra de um artista, né? Então, um desenho maravilhoso num papel, que a partir daí seria transformado num produto por um artesão, e hoje nós não temos mais espaço para isso, porque uma das dimensões competitivas que constroem a nossa estratégia é a velocidade. Não há como ter velocidade num processo se nós não investirmos em tecnologias de manufatura, de projeto avançadas. Então, eu acho que os primeiros movimentos da Bibi, de tecnologia e de aplicação de tecnologia avançada, se deram na concepção de produtos dentro das áreas de engenharia de projeto e design. Foi uma revolução, né? Tirar o artesão do desenho técnico, do desenho artístico e colocá-lo à frente de um CAD, de um CAM, né? E desenvolver, olha, tu vai fazer design assistido por computador e depois nós vamos desenvolver manufatura assistida por computação. Poxa, isso foi uma revolução há 15, 16 anos atrás, né? E hoje esses processos foram evoluindo, a partir daquele momento foram evoluindo esses processos, e hoje eles já estão dentro da manufatura e avançando para o varejo. Então, eu acho que o berço, se eu fosse dar um marco inicial na área de tecnologia, esse marco é a virada de chave na área de design da empresa. Fico aqui pensando, você contando, você está na empresa há mais de 30 anos, né, Rosnaldo? Apesar de eu não gostar de falar muito disso, é pura verdade. Eu estou na empresa desde 91, ingressei na empresa como aluno estagiário, na época ainda dentro de um programa de formação de técnicos pelo Senai. Era muito comum isso, algumas décadas atrás, né, formar técnicos pelo Senai. E de lá para cá eu fiz carreira dentro da empresa até chegar à diretoria de operações.
Que Então, bonito. tenho 30 anos de estrada. Então, e quanto desses processos, quanto dessa inovação você tem, né? Isso é muito importante, isso é muito, além de bonito, assim, é muito importante, né? Compreender tudo isso. E aí, você está até, inclusive, em uma das fábricas, a gente está vendo aí esse frio e essa chuva aí atrás, né? Então, no Rio Grande do Sul. Isso mesmo, de onde você está falando, que é de onde fica uma das fábricas da Bibi. E aí, a gente não tem como não falar de pandemia. As empresas, de forma geral, precisaram se reinventar durante ela, né? Como que foi a atuação da Bibi nesse período também? Ana, quando a pandemia aconteceu de uma forma, a paralisação das operações, as situações que nós enfrentamos de trabalho à distância foram ocorreram de uma forma muito rápida o ano passado, né? Nós recebíamos notícias dos nossos fornecedores da Ásia de que lá tudo estava parando, né, na China. Nós temos algumas matérias-primas que vêm de lá e nós ficávamos a nos perguntar, poxa, mas que loucura, isso em dezembro, né? Imagina que loucura, paralisação das fábricas na China, atraso nas nossas entregas, enfim, mas sequer em dezembro de 2019, né, nós imaginávamos que essa onda fosse chegar até o Brasil. Em fevereiro e março, nós vivemos em poucos dias, uma quinzena, logo depois do Carnaval, a paralisação completa das atividades da fábrica, né? Eu me recordo que eu viajei para a unidade nossa do Nordeste, da Bahia, no dia 15 de março, e no dia 15 de março, quando minha esposa me largou no aeroporto, já haviam rumores aqui no Rio Grande do Sul que iam se paralisar escolas e a atividade industrial. E no dia 18 de março, paralisaram-se todas as atividades no Rio Grande do Sul, e no dia 20, todas as unidades da Bahia em função de pandemia. E a gente se colocou numa situação de perplexidade, porque jamais, ao longo dos 72 anos da empresa, alguns dos seus fundadores, ou das pessoas da segunda geração, tiveram uma paralisação na unidade por uma questão sanitária, né? Foi a primeira vez que nós, em 72 anos, enfrentamos isso. Bom, nós tivemos que rapidamente reverter o quadro de operações, né? Nós não tínhamos mais condição de operar, nem na indústria e nem no varejo, por alguns dias, as lojas fecharam, e nós voltamos todo o nosso esforço, né, de vendas para a atividade de e-commerce. Nós já tínhamos uma plataforma bem desenvolvida de e-commerce, né? Mas em poucos dias, eu diria assim, em 60 dias, nós tivemos que reestruturar toda a plataforma de e-commerce, porque nós chegamos a aumentar o nosso volume de negócios no e-commerce em mais de 15 vezes. Então, isso trouxe um impacto na operação muito grande. E rápido, como eu disse, velocidade é uma das dimensões competitivas que nos norteia na Bibi. Nós rapidamente criamos toda uma estrutura de e-commerce, de integração das lojas numa plataforma. O pessoal não gosta, eu estou meio desatualizado, talvez eu falo em Omnichannel, né? Mas o pessoal já está falando de estrutura de frente de loja, de ecossistema, tal. Como eu sou um cara da engenharia de produção, estou um pouco defasado, né? Mas existe todo um ecossistema que envolve a área de varejo nosso. Nós temos duas unidades de negócio, uma é a indústria e outra é varejo, e nós tínhamos que manter a operação, porque nós tínhamos que chegar ao nosso consumidor mesmo no período de pandemia. Então, o período de pandemia, apesar de ter nos trazido dificuldades no faturamento, de ter nos trazido uma série de desafios para serem transpostos na área industrial, a gente acabou tendo que aderir a um programa do governo de redução de jornada, porque nós não tínhamos negócio no canal multimarca, as exportações no mundo ficaram complicadas, paralisaram, mas a gente manteve o nosso ânimo, a nossa disposição de chegar ao consumidor pelo canal digital. E assim se fez. E a gente chegou a comemorar sucessivos recordes do ano passado de venda, e este ano, apesar de um aparente retorno à normalidade, ou à quase normalidade, os números do e-commerce se mantiveram muito mais altos do que eram antes da pandemia. E na área industrial, nós íamos com projetos de desenvolvimento de novos layouts, já com tecnologias aplicadas aí de simulação computacional, tecnologias que são utilizadas dentro já da manufatura avançada, e nós vínhamos escolhendo um momento, quando seria o melhor momento de parar a unidade, se nas férias, ou se um pouco antes, um pouco depois. Como é que nós faríamos a virada do processo dentro da indústria para não comprometer o faturamento? Quando nós nos vimos com a fábrica parada, nós aceleramos o processo de simulação dos layouts, e em 30 dias
45 dias nós implantamos um novo layout na fábrica da Bahia. E tivemos um salto de eficiência lá de mais de 18%, 19% de crescimento na eficiência daquela unidade. Então, eu digo assim, ó, nós fizemos do limão uma limonada. Melhoramos os nossos negócios no comércio digital e melhoramos a nossa operação industrial para, quando retomada a normalidade, chegar ao mercado com mais eficiência, mais velocidade, menos custo. Então, eu acho que foi um período muito difícil, ainda está sendo, mas foi um período em que a empresa se reconstruiu bravamente e muito rapidamente. Que legal, que ótimo, que bom. E aí você estava falando dessa questão de design, enfim, aí que chega aqui numa questão. Você acredita que o setor calçadista está alinhado com os novos hábitos do consumidor? Olha, Ana, talvez o pessoal da Bicalçados aí, escutando o nosso papo aí, possa ficar um pouco magoado comigo, mas eu acho que o setor industrial calçadista brasileiro, ele é um setor ainda que caminha à margem, né, de um modo geral. Não estou falando que isso afeta todas as empresas. Nós temos empresas que têm já um desenvolvimento tecnológico e já pensam em manufatura avançada, manufatura 4.0, de uma forma bastante intensa. Mas, na grande maioria das empresas que estão dentro do cluster calçadista, a gente não percebe esse movimento ou esta preocupação, ou sequer uma estratégia concebida no sentido de buscar relacionamento com o consumidor. Ainda o setor calçadista brasileiro é dependente de canais de distribuição, que, na minha opinião, são canais que destroem valor, são canais de posicionamento por preço baixo, e normalmente esse tipo de canal ele não procura desenvolver relacionamento com o consumidor, ele compete por preço. E eu acho que para um setor que pretende se posicionar à frente do seu tempo, né, a competição por preço baixo nem sempre é o melhor caminho. Eu reconheço que ele é um dos caminhos, mas nós temos outras formas de competir, né? Nós podemos criar marcas, desenvolver marcas no Brasil e vender nossas marcas para fora do Brasil. Nós podemos competir por design. Nós, no Brasil, somos um país que tem uma capacidade tremenda de criação. Nós temos um povo extremamente criativo. Nós podemos competir com conforto, com segurança. Quer dizer, nós temos outras dimensões competitivas para explorar. E eu penso que a grande maioria das firmas, das empresas que compõem o setor industrial calçadista brasileiro, ainda precisa amadurecer muito, ainda precisa evoluir muito no caminho da busca e na busca pelo relacionamento com o consumidor. Basta ver que as grandes marcas brasileiras, essas sim já fizeram esse movimento. A Bibi hoje é uma empresa que está no varejo, ela tem 2 unidades de negócio. Nós temos outras grandes empresas brasileiras que também já se dedicam ao varejo, grandes marcas brasileiras de calçado. Então, esse é um movimento que evidencia uma tendência do setor, né, de ir para esse caminho. Mas, infelizmente, a grande maioria das empresas não está nesse caminho, na minha modesta opinião. Não, claro. Olha, e assim, aí como que então você acredita que se a gente não está alinhado aos hábitos, na verdade a gente faz o quê? A gente reproduz alguma coisa? Como que você vê? Olha, como eu disse, a grande maioria dos competidores que estão no mercado calçadista, não encontrando essa forma de encantar o consumidor, de entender lá os seus anseios, as suas necessidades, acaba na vala comum de competição por preço. Então, quando não consegues identificar realmente qual é a proposta de valor que fica aderente ao teu público, acabas competindo por preço. Por que eu acho que competir por preço é um problema sério? Porque quando a gente olha o contexto mundial da fabricação de calçados, 75% da produção mundial de calçados está na Ásia. Ora, então, com este volume, imagine você, 75%, 55% do calçado que é produzido no mundo está sendo produzido na China hoje. Mais 20%, mais uma parcela de 20% nos países asiáticos, ou nos tigres asiáticos que estão no entorno da China. Indonésia, Vietnã, enfim. Ora, como é que nós vamos ter a capacidade de competir por preço baixo com um gigante que tem essa escala? Evidentemente que a gente pode, mas não será uma tarefa difícil. Então, nós, como brasileiros, temos que descobrir realmente o que o nosso consumidor quer, e a melhor maneira de fazer isso é estreitando esse relacionamento com o consumidor. O consumidor, hoje, ele tem a loja nas suas mãos, ele tem os produtos nas suas mãos.
ele compra pelo iPhone, ele não se dirige mais sequer ao desktop para fazer suas compras, porque ele é um cara mobile, né? Ele quer mobilidade, então ele tá com o telefone. Então, os nossos produtos precisam estar acessíveis e os dados, né? Que tanto se fala aí na manufatura avançada, do Big Data e tal, os dados são o novo petróleo nesse mercado aí, né? A partir do garimpo desses dados que nós vamos descobrir o que os consumidores estão aptos a consumir, a partir do relacionamento com ele, a partir de plataformas digitais, de mídias sociais, e de entender o percurso que ele faz, né? No seu caminho de compra, é que nós vamos conseguir desenvolver produtos que estão aderentes à sua intenção de compra e à sua valorização. Porque preço é valor, né? A gente precisa criar produtos que tenham valor percebido pelo cliente. E não existe maneira de criar valor para o consumidor se nós não nos relacionarmos com ele. Infelizmente, ainda no setor calçadista, muitas empresas terceirizam o relacionamento com o consumidor. Isso aí é um risco. Olha, é um risco tremendo para a sobrevivência dessas empresas. É um tiro no pé, né, Rosnaldo? E sabe que esse negócio de dados que você estava falando, né, de ter os dados, assim, é também depois saber o que fazer com eles, né? Assim, temos dados, precisamos talvez de tantos dados, talvez o que tenhamos já sejam assim necessários para ter esse relacionamento que não pode ser terceirizado, né? Porque é exatamente isso. É o que tu falou, é impressionante, Ana. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma loja, de uma barbearia aqui local, não tem nada a ver com a Bibi. Eu recebi uma mensagem para o WhatsApp hoje da barbearia, onde eu levo o meu filho de 5 anos para fazer o corte de cabelo, porque a minha mulher tem lá um rapaz que trabalha lá e ela acha que é o cara que faz o melhor corte de cabelo do meu filho de 5 anos. Vocês, mulheres, têm essas coisas, né? E de repente eu recebo lá um WhatsApp da loja convidando o meu filho, porque eu deixei, evidentemente, meu filho de 5 anos não tem celular ainda, né? Deixando no cadastro do meu filho o meu telefone. Recebo lá, dessa loja hoje, um convite para o meu filho, o Arthur, para tomar um chopinho. Então, isso mostra, né, de que não adianta ter dados, a gente tem que saber o que fazer com eles, né? Os caras não sabem que o cliente deles tem 5 anos de idade. Anos, e aí poderia fazer uma matinê com os clientes dos 5 anos, né? Pois é. Pois é. É disso mesmo que a gente fala, isso é muito sério, é muito. Daí a gente poderia continuar falando sobre isso. Mas, ó, vocês têm 2 fábricas, uma no Rio Grande do Sul, onde você está, inclusive, e outra no Nordeste, na Bahia. Quais novas tecnologias foram implementadas nas 2 unidades para garantir mais agilidade na produção? Beleza. Nós estamos assim, Ana. Nós temos tecnologias que estão implantadas no chão de fábrica, como tecnologias de produção, e nós temos tecnologias que estão servindo as áreas de engenharia na área de planejamento e gestão da empresa. Tá? Normalmente, as tecnologias de planejamento e gestão da empresa são tecnologias mais custosas, mais caras, exigem mais capital intelectual e são administradas em parceria com terceiros. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Para efetuar o planejamento e o desenvolvimento de layout, que era uma das ferramentas que nós tínhamos para acelerar a produção da fábrica e reduzir custo, nesse período pré e pós-pandemia, nós usamos a aplicação de um software da Siemens chamado Preactor, que produziu a simulação em ambiente computacional de toda a fábrica, mas não só uma simulação, mas não só uma produção em 2D, onde a gente enxerga o mobiliário, as coisas, a gente coloca nesse modelo de simulação a fábrica em funcionamento. Então, tu tem todos os fluxos de pessoas, materiais, simula o fluxo de informação. Então, tu vê a fábrica viva no teu computador. E tu faz uma série de simulações que te permitem, bom, aumentando a capacidade, aumentando a demanda desse produto, aumentando a demanda de produto X, de A, de B, como é que se comportam os diversos setores da empresa, onde se formam gargalos, onde se formam estoques, quer dizer, qual é a melhor condição de desenvolvimento da planta qual é a melhor maneira de montar essa planta para diminuir os fluxos, diminuir estoques intermediários, entregar com mais velocidade, reduzir custos. Então, tudo isso foi simulado pela engenharia, né, junto com uma consultoria que nós contratamos, chamada Produtari, e que é parceira nossa, fornecedora nossa de inteligência também, e nós trabalhamos a 4 mãos nesse negócio.
Então, esse é um negócio que exige da gestão alta capacidade, né, de ativo de conhecimento. A gente tem que ter engenheiros e profissionais muito bem formados no trabalho desse tipo de situação. E a gente tem outras tecnologias, que aí já são tecnologias que estão sendo aplicadas dentro da fábrica para conferir velocidade e redução de custo. Eu vou te dar um exemplo, e eu cito aqui os nossos parceiros. Nós somos uma empresa de 72 anos, né? E nós temos fornecedores nossos que são mantidos desde o primeiro mês de operação até hoje. Nós temos fornecedores aqui há 72 anos. Nós temos um fornecedor em especial, que é Tintas Killing, que atua em dois segmentos. No segmento de adesivos industriais e no segmento de tintas. Ela opera muito aqui no sul do Brasil, não sei como é que é a distribuição dela no resto do Brasil. Nós tivemos um problema no ano passado com um fornecedor italiano de tintas que saiu do Brasil, e nós ficamos sem cobertura para esse tipo de fornecedor. Naquele momento, foi necessário desenvolver um processo inovador, até certo ponto, para o abastecimento de tintas para a área serigráfica, uma área de impressão que a gente tem. Nós não tínhamos nenhum fornecedor da planta da Bahia que mais consumia esse material. Não existia lá. E nós convidamos a Killing para um projeto inovador de desenvolver um sistema tintométrico. Eles já tinham competência nisso, que no setor de construção civil, quando tu vais comprar a tua tinta para pintar a tua casa, tu chega lá, escolhe as tintas num catálogo de cor e o pessoal faz na maquinazinha, né? Uhum. Isso era possível fazer também dentro do setor calçadista, só que os nossos volumes de consumo são volumes muito pequenos, diferentes de um consumidor que compra tinta para pintar sua residência, que vai comprar 1 litro, 2, 10, 20, 30, né? Nós falamos em testes de aplicação de tintas na ordem de 50 ml. Então, não existia equipamento capaz de ter precisão para um volume tão pequeno. Nós chamamos a Killing, ela chamou o seu parceiro, que é um fabricante italiano de máquinas, e nós desenvolvemos juntos um equipamento tintométrico associado a um equipamento que já é de uso comum, um fotoespectrômetro, né? E que nos permitiu, por exemplo, desenvolver essas tintas dentro de casa a partir de 12 cores básicas. Nós formamos todas as tintas que vocês podem imaginar, todos os tons que a gente tem dentro dos pantones tradicionais, e com uma velocidade que nós não tínhamos antes, porque o processo anterior, o estilista imaginava lá criar uma cor qualquer para o produto, né? Uma pintura lá, uma serigrafia num tom de rosa. Então, ele pegava um determinado produto lá, uma pecinha em rosa, ou uma cor de Pantone, levava até o fabricante e disse, olha, eu quero essa cor. Esse fabricante fazia uma amostra, mandava para a fábrica, na fábrica era feita uma aplicação de teste, era comparada a cor pelo laboratório, se aprovado, ok, ia para um setor de compras que fazia as compras e daí mandava esse produto para a Bahia, do Rio Grande do Sul para a Bahia, imagina, ou de São Paulo para a Bahia. Com essa tecnologia que nós adotamos em parceria com a Killing, o operador que está lá, aqui na área de design, lá na Bahia, ele filma a imagem, ele captura a imagem da peça que se quer reproduzir a cor. Por tecnologia digital, isso chega até o fornecedor, que desenvolve a matização da tinta e programa pela sua unidade a nossa máquina lá na planta da Bahia, a 3.000 quilômetros de distância. E eu, a partir das 12 bases que eu tenho, eu já imprimo o material na cor que eu quero. Quer dizer, isso acelerou o processo de desenvolvimento, acelerou o processo de produção, reduziu minhas perdas, porque eu não tenho mais sobra de tintas, eu não tenho mais descarte, eu não tenho mais problema com o meio ambiente, a tecnologia é limpa, é rápida e inteligente. Esse processo era um processo novo, não existia na indústria calçadista, nós fomos os primeiros. Hoje ele está homologado aí em algumas marcas internacionais de grande reconhecimento, mas nasceu num processo colaborativo. Então, a inovação dentro da Bibi, ela parte de um modelo colaborativo. Nós temos um processo de integração entre as equipes aqui dentro da Bibi, com fornecedores e com clientes. Esse é um pequeno exemplo que eu posso te dar, teriam outros tantos aí. Sim, sim, muito bom, que bom. Viva a tecnologia, então, viva a inovação, né? A inovação é bem colaborativa mesmo, né, Ronaldo? Ó, e como que é o processo de sensorização dos equipamentos? De que forma que a automação tem impactado os negócios de vocês? Assim, Ana, nós temos duas situações, né? Dentro do varejo, existe toda hoje uma inteligência, né, desenvolvida para capturar, a partir do comportamento do consumidor,
as suas tendências ou as suas preferências lá de compra quando ele, por exemplo, acessa o nosso site e fica lá navegando, olhando produtos, né? Então a gente consegue mensurar pela sua navegação quais são aqueles produtos que ele tem teoricamente maior interesse, menor interesse, né? Aonde eventualmente tu tens rupturas. Então tu tem robôs ali, tu tem gente, né? Robôs colaborativos ali, cobots ali, que estão trabalhando no sentido de fornecer dados adequados para a área de desenvolvimento de produto, fazer a gestão dos seus lançamentos, né? Lançar realmente produtos que estejam sendo demandados ou mesmo reforçar os estoques das lojas físicas, porque nós vivemos num mundo físico e digital, nós temos o universo digital a partir do e-commerce e a partir dali a gente captura muita informação para abastecer as lojas físicas, né? Então há uma integração entre os canais, né? Então aí existe toda uma inteligência na parte de captura de dados, tratamento de dados, segurança dos dados, né? Que são pilares da manufatura avançada, que são pilares da evolução tecnológica e que precisam ser tratados. Na parte industrial, nós também temos situações na área de tratamento de dados e gestão desses dados para fornecer condições para a gestão para se integrarem, né, e desenvolverem soluções que vão satisfazer demandas que tem do consumidor, né? No varejo, o tratamento de dados, né, a Cloud Computer, as questões ligadas a dados e segurança da informação são mais evidentes hoje, né? Na indústria, a gente vem trabalhando a questão de sensorização de máquinas, internet das coisas, né? Antigamente, a gente tinha uma série de processos que eram feitos capturas que eram feitas de dados que eram feitos de forma manual por humanos, né? Tu passava lá nas máquinas, fazia os checklist. Hoje não. Hoje as máquinas estão todas sensorizadas. Quer dizer, eu tenho lá no laboratório um painel de controle e que as pessoas pouco se dirigem ao painel para ver como ele está, eles vão olhar para aquele painel quando acontece uma normalidade, que o sistema chama eles. Olha, a temperatura da máquina tal, em tal posto de trabalho, está alterada. A manutenção já entra em ação, o pessoal de laboratório de controle de qualidade. Então, a sensorização das máquinas, ela caminha agora para um nível mais avançado, em que as máquinas entre si estarão se conversando, né? E fazendo análise do trabalho que sai de uma e que é recebido pela outra, e oferecendo condições para os líderes, para os facilitadores intervirem no processo apenas quando necessário e ficarem à disposição da empresa para atender consumidor, né? Para cuidar do negócio. Eu digo, nós não temos mais um sistema de produção, nós temos um sistema de negócio na empresa, em que uma das partes é a produção. Exatamente isso, né? Vamos cuidar mais de estratégia e de relacionamento mesmo, né? E aí, falando em planos, em investimentos, em novas tecnologias, quais são os planos de vocês? O que planejam para os próximos anos em relação a essas novas tecnologias? Ana, nós estamos com um projeto aí para automação avançada das áreas de costura dentro da empresa, porque são, no setor calçadista, normalmente o maior gargalo, né? Quando as empresas não trabalham com full plastic, enfim, quando trabalham com produtos como o nosso, que é mais manufaturado, quando não são produtos injetados aí, né, em plástico, né? E normalmente os setores de costura são os setores que mais trazem dificuldade na produção. Então, nós estamos adotando uma tecnologia, nos apoiando no fabricante que tem tecnologia desenvolvida em Israel, produz em Taiwan, mas é israelense, e nós estamos adotando equipamentos de costura que hoje nos permitem o desenvolvimento de costuras completamente automatizadas, né? Já com leitura de código RFID, então o produto chega na máquina já identificado com código RFID, a máquina já sabe o que ela vai costurar e ela já se autorregula para costurar aquele produto. Como nós temos muita diversidade de produto e baixa escala de produção, eu mudo muito os produtos durante o dia na produção. Então, essas máquinas já têm condições de fazer identificação por código RFID ou código de barras, mas a gente está preferindo utilizar RFID. E o grande diferencial desse tipo de equipamento é que ele já vem com tecnologia embarcada para poder conversar com essas máquinas. Elas dependem de ferramentas que são fabricadas dentro da empresa, né? E essa máquina já vem com tecnologia
IoT, para poder conversar com as máquinas que fazem os seus ferramentais e interagir com as máquinas que estão na área de desenvolvimento, com os CADs, que estão, com os computadores que estão servindo, assistindo ao design, né? Então, hoje, o estilista ele já desenvolve o produto no seu CAD, ele já transforma esse produto, ele já manda isso para um CAM, que vai desenvolver a ferramenta que vai ser utilizada na máquina, e simultaneamente já está conversando com a máquina que vai fazer a operação. Então, enquanto eles estão na área de projeto desenvolvendo o produto, eu já estou fazendo o ferramental dentro da produção. Quando eles liberam o produto para produzir, a máquina já recebe a informação do que ela vai produzir. E essa tecnologia nós não encontramos nem em produtos chineses ainda, né? E não encontramos em produtos alemães, por incrível que pareça. Então, nos dedicamos a comprar uma tecnologia israelense. Eles são muito bons nisso, e nós já estamos com 2 ou 3 máquinas aí trabalhando, e todo o nosso investimento dos próximos 3 a 4 anos vai ser em automatizar plenamente essa área de costura. Ô, Rosnaldo, muito legal, muito bom saber disso, né? Muito bom saber também que a nossa indústria brasileira vai disponibilizar isso. É só para a gente poder pensar, esse processo todo que você falou, desde o estilista até o final, em quanto tempo a gente está falando que vai ser otimizado? Olha, hoje a gente tem condições de desenvolver um produto e entregá-lo para a produção, né, em 2, 3 horas já. Se os componentes básicos do produto estiverem prontos, né? Se eu não precisar desenvolver, por exemplo, ferramentaria pesada para injeção de solados, né? Então, se eu for construir uma nova versão sobre aquilo que eu já trabalho, em 2, 3 horas eu deixo isso disponível para o pessoal da área de projeto, deixa disponível para nós na produção. Agora, o grande barato disso aí, né, é o seguinte, ó, porque tu imaginas que no futuro muito próximo o meu estilista pode estar na loja. Ele pode ser o meu consumidor. Né? Não só num dia especial, ele vai estar lá mesmo, né? Exatamente. Ele vai ser o teu filho, que talvez vá lá na nossa loja e num computador qualquer da loja, ele vai pegar um produto que eu já tenho e vai decorar esse produto lá com uma estampa que ele acha bacana, com uma costura diferente que ele queira, ou com o nome dele bordado. Hoje a gente faz isso com o computador, com o cliente digitando no site. Ele quer comprar o primeiro bibi e botar o nome do filho, ele vai lá no site e escreve o primeiro bibi. Quem sabe, num futuro muito próximo, essa tecnologia vai me permitir fazer com que o consumidor customize os seus produtos em massa. Então, é para isso que a tecnologia está. Ela não está para melhorar só a minha velocidade, mas ela está para trazer algum tipo de experiência agradável para o meu consumidor na loja física. Porque o que o cara vai fazer na loja física? Se tudo que ele pode comprar, ele tem acesso pelo telefone, eu tenho que ir lá promover uma experiência diferente para esse cara. E a manufatura aqui dentro da Bibi, ela está para servir a área de marketing. Nós precisamos fazer com que a área industrial ela tem que ter o propósito de servir as áreas de marketing para atender o consumidor. Então, tudo que a gente pensa em tecnologia aplicada aqui dentro, a gente olha para fora e diz, o que eu posso fazer com essa tecnologia para encantar o meu consumidor? Esse é o desafio dos nossos engenheiros. Esse é um desafio, mas é muito bom que pensem assim, né? Porque realmente isso, o que a gente vai fazer para as pessoas saírem de casa para consumir aquilo que elas podem estar consumindo? São essas experiências customizadas, especiais, enfim. Muito bem, que bom que está de olho nisso. Ó, um pouco antes, né? Você citou, na verdade, a questão da sustentabilidade, né? Quando alguns processos começam a otimizar e a gente não precisa descartar produto, gastar, e assim a gente também acaba colaborando com todo o ecossistema, isso falando em mundo mesmo, né? Claro. E vocês têm investido em projetos sustentáveis, né? Você pode falar um pouquinho deles? Assim, é possível combinar, Rosnaldo, indústria 4.0 e sustentabilidade? É possível e é cada vez mais necessário que se faça isso, né? Nós temos aí o reconhecimento da própria Bicalçados, né? Relacionado com a nossa operação em nível de sustentabilidade, né? E as entidades aí fazem um trabalho de reconhecimento das empresas que estão dentro do setor e que trabalham com sustentabilidade. Nós, dentro da nossa linha de produtos, nós
nós temos como compromisso, né, não utilizar nenhum produto tóxico, né? Infelizmente, isso no Brasil não é uma coisa muito comum. Então, existem uma série de substâncias restritas que não devem ser utilizadas ou que não devem ser utilizadas. No Brasil não existe regulamentação para isso ainda. Então, o setor calçadista pode usá-las, assim como o setor de confecção. Mas nós seguimos normas internacionais que regulamentam o uso de substâncias restritas, né, tóxicas ao contato com o ser humano. E todos os nossos produtos são isentos de substâncias tóxicas ou restritas. Então, essa é uma preocupação social, apesar dela trazer um impacto econômico para a empresa, né? Nós pagamos mais, evidentemente, por esses produtos e nos custa um pouco mais isso aí. Mas nós temos uma série de medidas, né, dentro da empresa que visam um compromisso. Eu diria até que hoje nós respeitamos o modelo triplo bottom lá, que fala de social, ambiental e econômico das empresas, mas nós hoje estamos nos dirigindo para um pensamento que inclui uma quarta dimensão no modelo tradicional de sustentabilidade, que é um modelo de competitividade sustentável, que é assumir um compromisso realmente em gerenciar e melhorar os nossos resultados econômicos dentro da empresa, os nossos impactos ambientais e as implicações sociais que isso tem na nossa operação, mas preservando a cultura da nossa organização. Isso não é uma coisa muito fácil, né? Porque isso precisa ser feito na atividade empresarial, local, regional, nacional e internacional, onde a gente atua, mas a gente tem um firme propósito, né, de competir sustentavelmente. E nós, inclusive, estamos revendo agora, discutindo a nossa missão, nossa visão, né, e buscando rever, assim, o nosso propósito aqui, que nos próximos dias, próximo dia 7, a gente vai estar lançando aí uma campanha que vai falar de propósito, né, e nos colocando como uma empresa que tem, neste propósito, um compromisso com sustentabilidade. E a gente faz uma série de atividades. Eu digo assim, a gente tem que confundir, não pode confundir sustentabilidade com filantropia, com caridade, enfim, né? Mas a gente tem uma série de ações que a gente procura trabalhar na área de desenvolvimento de produto. Um dos nossos indicadores agora na área de sustentabilidade está ligado à redução da geração de resíduos industriais em todos os seus níveis, né? Desde a água que a gente consome até o resíduo industrial que é desenvolvido a partir da atividade industrial. Nós temos uma preocupação, nós somos a primeira empresa calçadista brasileira a conseguir, junto com uma empresa italiana, transformar paras de couro, que é um resíduo que a gente chama de classe 1, é um resíduo que tem que ter uma série de cuidados em função dos couros terem curtimento à base de cromo, né, que é um metal pesado, e que se ingerido por animais ou por pessoas, ele se mantém na corrente sanguínea, ele fica acumulativo, né? A gente não consegue se livrar, vamos dizer assim, dele. Então, ele é um produto que a gente tem que ter um certo cuidado com o descarte. Então, nós desenvolvemos uma parceria com uma empresa italiana e nós conseguimos fazer a remoção do cromo dessas aparas, desses resíduos, né? Porque se a gente promover a queima desse material, que a incineração do material, nós não conseguimos retirar o cromo, então nós desenvolvemos com eles uma tecnologia que retira o cromo e transforma, o cromo pode ser reaproveitado depois de outras atividades, e o residual desse processo de transformação serve como adubo orgânico, utilizado em lavouras da Europa, porque no Brasil, por incrível que pareça, nós não temos ainda regulamentação para esse processo. E na Europa nós já temos esse processo aprovado. Então, nós produzimos, a partir do nosso resíduo, uma produção de adubo orgânico, um fertilizante orgânico, que vai ser exportado por uma empresa que está no Brasil, que é uma multinacional italiana, gerando divisas para o nosso país a partir de exportação de um produto que seria coprocessado, o que normalmente é coprocessado em outras indústrias aí, incinerado para gerar energia térmica e a cinza adicionada em cimento. Então, nós temos uma preocupação bastante grande com sustentabilidade. Eu acho que a gente até é péssimo marqueteiro, a gente não fala muito disso, mas mas eu acho que de fato a gente tem uma preocupação bastante grande. A gente fala em competitividade sustentável e a gente tem ações. Essa que eu estou dando aí da área de couro aí
uma ação que parece pequena, mas ela é extremamente complexa, envolveu engenharia química, envolveu uma multinacional, envolveu todo um esforço nosso de uma segunda empresa, que hoje transforma isso, faz disso uma atividade econômica, gerando empregos, né, na região aqui e trazendo divisas para o país. Nós estamos fazendo de exportação, né? Quer dizer, é uma coisa fantástica. Exatamente. E o que é mais é tão impressionante também é pensar que algo que seria tão maléfico, digamos assim, né? Tá dando trazendo assim, a gente vê adubo é vida, né? É para dar vida. Então, olha o processo mesmo, muito interessante. E aí fica a dica também, né? Por que a gente não tem essa aprovação aqui dentro, né? Para poder também trazer isso tudo aqui, ficar aqui também, né? Infelizmente, os nossos legisladores são muito mais lentos do que a nossa velocidade de mudança, né? Basta ver a discussão que a gente teve alguns meses atrás, em torno da mobilidade urbana aí, envolvendo o pessoal de Uber, esse pessoal aí, né? O consumidor já estava usando, já estava, e o governo querendo regulamentar depois de... Então, pois é, infelizmente... que é pano para manga, né, Rosnaldo? Tem É. infelizmente, né? Rosnaldo, maravilhoso. E aí a gente vai, finalizando aqui, a gente vai, infelizmente, né, que o papo está super bom, mas a gente vai para a última perguntinha, que é a seguinte: se você pudesse conversar com alguém no âmbito pessoal ou profissional da sua vida, com quem você falaria? Tudo bem, Ana. Eu sou por ter formação em engenharia de produção, eu sempre fui um admirador de várias personalidades aí que construíram a engenharia de produção no mundo, né? A Ford, Slow Júnior e Duran, à frente da General Motors, por exemplo. Mas teve um cara, tia, que eu não pude conhecer só pelos livros, que foi o Taiichi Ohno. Foi um dos grandes pensadores, um dos grandes engenheiros da Toyota. E ele concebeu todo um sistema de produção, né, que conseguiu trabalhar com alta diversidade de produto e baixa escala de produção num mercado que tinha sido destruído na Segunda Guerra Mundial, que era o mercado japonês. A Toyota e o Japão se reconstroem depois de 45, inclusive com apoio americano. E esses caras reconstruíram uma empresa, porque a Toyota ela já vinha como instituição, uma empresa instituída antes mesmo da Segunda Guerra. Ela começa como uma fábrica de teares, né? E depois ela se transforma, vende as suas patentes para os ingleses, se transforma numa empresa de automóveis, de motores, por entender que essa seria a máquina que mudaria o mundo, né, no início do século passado. E esse cara foi o cara que concebeu um dos sistemas de produção mais reconhecidos na literatura, mais estudados, mais perseguidos dentro das empresas, né? Ele fez tudo isso num momento em que o nível de informatização das empresas era parco, era muito pobre, quase não existia. A tecnologia da informação estava nascendo no pós-guerra nos Estados Unidos, né? Então nós vivíamos num mundo analógico. Ele transformou o mundo vivendo num mundo analógico. Meu sonho era poder conversar com esse cara, tia, inserido nessas mudanças todas que nós estamos aí, porque eu sou um sujeito, tia, que eu nasci analógico e estou tentando me transformar em digital, né? Eu nasci na época em que o telefone, o DDD no Brasil e o DDI era uma coisa para poucos, né? Um telefone em casa era declarado no imposto de renda. E hoje nós temos aí as crianças com a tecnologia da informação à disposição, seus telefones celulares na mão, fazendo as suas aulas à distância, treinamentos hoje sendo feitos à distância, utilização de realidade aumentada para treinamento dentro das fábricas. Eu queria poder conversar com o Taiichi Ohno e ver como é que ele ia administrar, ou como é que ele ia se transformar para receber todas essas inovações. Você já pensou? Estou aqui pensando, seria uma loucura. Não, seria muito interessante. Se a gente pensar, por exemplo, se ele não tivesse acompanhado tudo, ele não acompanhou, e de repente agora aqui, assim, com tudo isso que já tem, né? Como será que ele daria? Eu queria participar também, porque eu ia querer ficar vendo vocês dois conversando, porque o papo ia ser muito bom. Imagina nós aí no interior de São Paulo com ele visitando as fábricas da Toyota. Você já pensou? Que coisa maravilhosa. Eu adorei toda a aula de história que você deu antes, viu, Rosnaldo? E tudo que você dividiu aqui com a gente. Obrigada por dividir isso também, foi um prazer. Eu desejo que todas essas informações que a gente conversou aqui cheguem a todo mundo que precisa ouvir.
de verdade, né? Porque é transformador. E pensando em tudo isso também, né? A gente hoje está podendo conversar e trazer tantas informações importantes, estando aí em lugares completamente diferentes, né? Divergentes, assim. Então, viva tudo isso. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Bem-vindo mesmo ao FutureCon. Eu espero que a gente possa conversar mais vezes sobre outros assuntos bem pertinentes. Muitíssimo obrigada mesmo. E, desejo mais muitos 70 anos para a Bibi, que é tão pujante, faz do nosso país ser tão pujante. Então, assim, muito mais sucesso para a sua marca e para você também no que você faz e transforma. Muito obrigada. Ok, nós é que agradecemos aqui na Bibi e desejamos sucesso para vocês também. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Você que está aqui conosco, muito obrigada também pela sua audiência. Siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que vem acontecendo no FutureCon. Se você quiser conversar com a gente, mandar alguma pergunta, um questionamento para o Rosnaldo, ou então dar algumas sugestões, por favor, fique à vontade, escreva para o minutoscorporativos@informa.com, que está aparecendo aí para você, minutoscorporativos@informa.com. Muitíssimo obrigada e até a próxima.